Imagina só a seguinte situação: acionar a justiça, assim, formalmente, e processar o reitor da maior universidade do país. Nossa, Pois é. E tudo isso simplesmente por ter tirado uma nota 0 na redação do vestibular. parece até roteiro de um filme de comédia absurda, né? Totalmente. Mas, por incrível que pareça, foi exatamente isso que aconteceu recentemente. Uhum, E o motivo por trás dessa nota 0, o que motivou tudo isso, é o que torna a história infinitamente mais fascinante. com certeza. O nosso objetivo na análise profunda de hoje é explorar uma fronteira muito específica. Aquela linha muitas vezes invisível entre a verdadeira erudição e a mais absoluta falta de clareza na comunicação. Exato. E para quem acompanha a nossa investigação de hoje, a nossa mesa de estudos está equipada com 2 materiais fantásticos que ilustram perfeitamente essa tensão. Conta pra gente o que temos. Bom, o primeiro material é o texto original dessa mesmíssima redação da FUVEST. Ah, o texto em si. Sim, o texto na íntegra, que aliás carrega um título imponente e diria até quase intimidador. Como é que é o título mesmo? O título é, abre aspas, Intentona pela Reconstituição da Interioridade. Uau! Só o título já cansa, né? Pois é. E o segundo material que a gente tem é uma reportagem bastante detalhada que destrincha todo esse imbróglio judicial gerado por essa nota. Uhum. E essa reportagem também traz uma análise clínica feita por professores especialistas sobre o que de fato deu errado no texto do aluno. Maravilha. Então, a grande questão que vai nortear esse nosso mergulho nos materiais de hoje é super prática. Qual seria? Até que ponto usar palavras extremamente raras, estruturas super complexas e ficar empilhando citações de intelectuais garante que uma mensagem seja realmente compreendida? É uma ótima pergunta. Ou pior ainda, né? Será que a tentativa de parecer inteligente demais pode ter o efeito reverso e destruir completamente a comunicação? O desenrolar desse caso levanta um espelho gigante para a forma como a sociedade atual valoriza a estética da inteligência. Tipo, parecer inteligente é mais importante do que ser claro. Exatamente isso. Valoriza-se a estética em detrimento da clareza do pensamento. Mas, para entender o tamanho desse problema, a gente precisa olhar para os fatos. Sim, vamos aos fatos que transformaram um domingo comum de provas numa verdadeira batalha nos tribunais. Vamos lá. O cenário é o seguinte: o protagonista dessa história é um estudante de 18 anos, o nome dele é Luí, Uhum. e ele estava lá prestando o vestibular da FUVEST, que, para quem não lembra, é a porta de entrada para a Universidade de São Paulo, a USP. Uma das provas mais concorridas do país. Exato. E ele estava tentando uma vaga justamente no super concorrido curso de Direito. O que faz muito sentido no contexto, né? O curso de Direito é famoso por exigir uma carga de leitura monumental. Nossa, gigantesca. E exige também um domínio impecável da linguagem formal. O domínio do idioma é tipo a ferramenta de trabalho primária de qualquer operador do direito. Sim, o rigor técnico é super esperado na área. O rigor é esperado, sim. Só que a grande surpresa veio com a publicação dos resultados. A famosa lista de aprovados. Isso. A redação do candidato recebeu simplesmente a nota 0. Um 0 absoluto. Caramba! E a reação imediata dele não foi de reflexão sobre possíveis erros, não teve autocrítica, foi de indignação. Ele ficou revoltado. Muito. Ele argumentou publicamente que sempre possuía um vocabulário sofisticado e que isso nunca havia sido um obstáculo em toda a trajetória escolar dele. Só. E a situação ganha contornos, assim, surrealistas, quando ela sai dessa esfera pedagógica da escola e invade a esfera legal. É aí que o negócio complica. Porque, inconformado com esse 0, o estudante foi lá questionar a FUVEST para entender a justificativa da nota. Uhum. Só que ele considerou a resposta deles muito vaga. E aí a família decidiu agir. A mãe do estudante, que por acaso é advogada, entrou com um pedido de mandado de segurança. Direto na justiça. Direto. E não contra qualquer um, mas contra o reitor da USP. É um salto muito grande, né? Demais. Eu preciso até fazer uma pausa aqui para a gente processar a proporção disso. Pode falar. Processar o reitor da USP por causa de uma nota de redação não seria tipo o equivalente jurídico
a exigir falar com o presidente de uma multinacional só porque o caixa do supermercado lá na esquina deu troco errado em moedas de 10 centavos? Faz todo o sentido. Essa analogia é perfeita. E a resposta oficial da universidade seguiu uma lógica muito alinhada com isso que acabou de ser dito. O que eles disseram? A instituição esclareceu que o reitor não tem responsabilidade direta nenhuma sobre a correção das provas do vestibular. Claro que não. Imagina o reitor corrigindo redação. Exato. Então, por causa disso, a petição deveria ser anulada por mirar na autoridade errada. Agora, o trâmite processual foi encaminhado para o Ministério Público. Foi parar no MP. Que loucura. Foi. Mas, sabe, a camada mais reveladora de toda essa história não é nem o processo em si. Não. Não. É a postura inflexível do aluno em relação ao próprio texto. É verdade. Ele bateu o pé, super convicto de que o tal do vocabulário sofisticado era o seu maior trunfo. Sim. É como se a complexidade das palavras fosse uma armadura impenetrável. Tipo assim, eu usei palavras difíceis, logo o meu raciocínio é inquestionável. Essa frustração toda acaba expondo uma crença que é muito enraizada em vários sistemas de ensino por aí. Que crença? A percepção de que a erudição funciona como um escudo protetor contra a crítica. Ah, entendi. A lógica implícita no comportamento desse candidato é de que a forma elaborada e inacessível compensa qualquer possível falha no conteúdo. Ou na argumentação, né? Exato. Cria-se essa ilusão de que um texto recheado de termos que a maioria da população desconhece é, por definição, um texto superior. O que nos leva ao coração do problema desta análise de hoje. Vamos ao texto. Isso, porque se a confiança no texto era grande o suficiente para justificar um processo contra a reitoria da USP, a gente precisa olhar para as palavras que estavam lá no papel. Com certeza. O que, afinal, justificou um zero tão redondo. Eu vou ler o início da redação agora. E olha, eu já peço desculpas antecipadas por qualquer tropeço aqui, tá? Fica à vontade, e a gente sabe que não é fácil. Porque a construção não facilita em absolutamente nada. O texto começa assim, abre aspas. Valendo. Perpassa em altivez pela procela a grandiloquência condoreira, em cuja máxima aforismática revela a tétrica languidez do sofrer recôndito. Fecha aspas. Uau! Só respirando fundo depois dessa. Eu tô sem fôlego. E é só o começo. É apenas a frase de abertura do texto. Socorro! E se a gente for traduzir essa construção para português contemporâneo, a excentricidade da coisa fica ainda mais evidente. Por favor, traduza pra gente. Vamos lá. Grandiloquência condoreira é uma referência super específica a um estilo de poesia lá do século XIX. Nossa, século XIX. Sim, é um estilo marcado por uma retórica exagerada, muito dramática, geralmente associada à defesa da liberdade e tal. Tá. E aquela palavra? Procela. Procela significa simplesmente tempestade. Ah, tempestade. Ok. E aí ele fala em tétrica languidez, que remete a uma fraqueza assustadora ou sombria. E, por fim, sofrer recôndito é apenas um sofrimento oculto, um sofrimento profundo. Gente! Ou seja, ele usou um vocabulário da época do Império para dizer, basicamente, que no meio da tempestade, uma poesia dramática revela que a dor escondida é muito triste. Essencialmente é isso. É um malabarismo exaustivo para transmitir uma imagem que, sinceramente, poderia ser dita em umas 5 ou 6 palavras super normais do dia a dia. Um malabarismo gigantesco. Mas o detalhe é que o texto não para no dicionário de 1800 e bolinha. Não, tem mais. Muito mais. O candidato transforma a redação numa espécie de tapete vermelho de celebridades acadêmicas. Ah, ele começou a citar todo mundo. Isso. Num espaço curtíssimo, ele cita a escritora Jaimília de Almeida e o livro dela, A Visão das Plantas. Ok. Depois ele já convoca o Ferdinand de Saussure para falar da relação simbiótica entre significado e significante. Misturou linguística no meio. E não para aí. Logo em seguida, ele joga o Pierre Bourdieu na mistura com a dialética bourdiana e a superestrutura cívico-identitária. Meu Deus. E como se não bastasse, ele ainda arruma espaço para o filósofo Michael Sandel criticar a tecnocracia e a negligência da seguridade social. Olha, é uma salada. Inserir figuras de peso, assim, tipo o Saussure e o Bourdieu numa libação de ensino médio, demonstra que ele leu, né? Demonstra, sem dúvida. Mostra que o candidato teve acesso a um repertório cultural invejável. Sim, e não inventou esses nomes do nada. Exato.
O Ferdinand de Saussure, por exemplo, é considerado o pai da linguística moderna. Uhum. Aquele conceito dele de significante e significado explica a estrutura do signo linguístico, ou seja, como o som ou a grafia de uma palavra se conecta àquele conceito mental que a gente tem dela. Certo. Já o Pierre Bourdieu é um gigante da sociologia. Conceitos dele como violência simbólica tratam de como as hierarquias de poder são mantidas na sociedade de uma forma invisível, sabe? São conceitos incríveis, tipo para uma tese de mestrado em ciências sociais, né? Com certeza. Mas lendo a redação, a impressão que fica remete a uma analogia gastronômica que eu não consigo tirar da cabeça. Como assim? Imagina a montagem de uma pizza, Tá, uma pizza. onde a proposta da pessoa é colocar absolutamente todos os ingredientes mais raros e caros do planeta em cima da massa. Ah, entendi onde isso vai parar. Né? Aí você adiciona caviar do Mar Cáspio, depois coloca umas lascas de trufas brancas italianas, umas fatias de carne wagyu puríssima Só coisa fina. e, para finalizar, umas folhas de ouro comestível por cima. Chiquérrimo. Cada um desses ingredientes, isoladamente, tem um valor imenso. A gente sabe disso. Um valor incalculável. Mas aí, quando essa pizza vai para o forno e esses elementos se fundem no calor, o resultado é uma gororoba caríssima e totalmente intragável. É verdade. Os sabores simplesmente não dialogam, eles competem, eles brigam entre si lá no céu da boca e destroem completamente a experiência de quem vai tentar comer aquilo. Olha, essa analogia da pizza captura perfeitamente o desastre estrutural que foi essa redação. Obrigada, porque é exatamente essa sensação de que nada combinava. E os conceitos do Saussure e do Bourdieu não foram usados como ferramentas para iluminar uma ideia ou explicar um fenômeno. Eles estavam lá só de enfeite, como as folhas de ouro. Exatamente. Eles foram reduzidos a meros jargões empilhados. O texto começa a falar em violência simbólica, modus vivendi, e chega ao extremo absoluto de citar o tal do esvaziamento eudaimônico da individualidade esvaziada. Esvaziamento eudaimônico. Sim. Essa densidade toda, super artificial, acaba servindo só para mascarar um colossal vazio de argumentação. Fica parecendo que a complexidade, nesse caso, virou o objetivo final, um fim em si mesma. É bem isso. O autor da redação quis mostrar todos os troféus que ele tinha na prateleira, mas ele se esqueceu completamente de construir a casa que é abrigar essa prateleira, sabe? Nossa, muito bom. E esse tal de esvaziamento eudaimônico é o tipo de frase que exige ter um dicionário de filosofia grega do lado da prova para tentar decifrar. Sem dúvida. Mas, sabe, tem uma pulga atrás da orelha em toda essa história que não me deixa em paz. Qual? A gente já entendeu que a leitura é super difícil, que o texto é denso demais e que os sabores da pizza ali brigaram feio. Uhum. Mas por que anular a prova inteira? Ah, essa é a questão-chave. Porque porque a banca da FUVEST não avaliou lá a gramática que devia estar correta, o esforço visível do garoto e aplicou uma nota baixa, tipo um 3 ou um 4 em 10. Sim, é uma dúvida válida. O zero absoluto, pelo que a gente lembra do colégio, costuma ser reservado para quem entrega a folha em branco ou faz aquele clássico desenho de uma receita de miojo no papel. Pois é, a reportagem que a gente está analisando investigou justamente essa severidade da nota. E o que eles descobriram? A justificativa oficial da banca corretora da FUVEST foi cirúrgica. Eles afirmaram que o candidato cometeu o que, lá no jargão das avaliações, eles chamam de fuga ao tema. Ah, a famosa fuga ao tema, o terror dos estudantes. Exato. O texto falhou miseravelmente em abordar a temática exigida, que naquela edição específica do vestibular era sobre o perdão. O tema era o perdão. Sim, o perdão. E a banca concluiu que o ensaio não apenas desviou completamente do assunto, mas também não apresentou nenhum indício de que o candidato sequer compreendeu qual era a proposta central da prova. Gente, o perdão, um conceito tão visceral, né? Tão intimamente ligado à nossa experiência humana cotidiana, às nossas falhas, às reconciliações. É um tema riquíssimo.
Muito. E o texto do garoto estava lá, muito ocupado, discursando sobre superestrutura cívico-identitária. É uma desconexão quase poética de tão bizarra. É verdade. E para garantir que não houve um rigor assim desproporcional por parte da universidade, o portal de notícias que fez a reportagem realizou um teste duplo cego muito interessante. Como foi esse teste? Eles pegaram a redação do aluno e entregaram o texto para 3 professores super experientes de cursos preparatórios e pediram uma avaliação independente sem revelar o contexto logo de cara. E qual foi o veredito desses professores? O consenso foi absoluto entre eles. Todos os 3 concordaram que a nota 0 foi aplicada de forma super correta e justa. Caramba! E o que me chama muita atenção nessa análise independente que a reportagem traz é como os professores destrincharam os motivos para esse 0. Eles foram bem específicos. Sim, não foi só uma implicância da banca com o linguajar arcaico da redação. A reportagem lista 4 motivos principais. Quais são? Primeiro, eles apontaram que a obsessão por manter uma formalidade extrema mutilou a clareza. O texto ficou tão confuso que a linha de raciocínio se perdeu. Segundo, teve a questão do conteúdo desconectado, né? Aquela série de conceitos não tinha ligação com o tema. Isso mesmo. A enxurrada de nomes não possuía nenhum elo orgânico com a reflexão sobre o perdão. As citações foram injetadas ali de forma totalmente mecânica. Que é o terceiro motivo listado, aliás. As citações foram só empilhadas para demonstrar erudição, em vez de sustentarem um argumento real. E o quarto ponto que os especialistas pontuaram foi que faltou um projeto de texto claro. O texto não tinha começo, meio e fim, direcionados a responder à proposta da banca. Mas olha, vamos olhar para o cenário macro agora. Eu vou fazer o papel de advogada do diabo por um instante. Pode fazer. É muito fácil a gente sentar aqui e criticar o texto isolado do aluno. A gente ri, acha absurdo. Sim, é fácil. Porém, até que ponto o nosso próprio sistema educacional não é, na verdade, o grande engenheiro que construiu essa máquina? É uma ótima provocação. Porque para quem passa a adolescência inteira se preparando naqueles cursinhos frenéticos e em escolas focadas puramente em métricas de aprovação, a mensagem subliminar quase sempre aponta para o artificialismo. Com certeza. Ensina-se aos jovens que eles devem decorar estruturas prontas, devem memorizar conectivos que nem pertencem ao vocabulário vivo do país. Os famosos esqueletos de redação. Exato. E ensinam a carregar uns filósofos coringas no bolso para encaixar de qualquer jeito em qualquer parágrafo, não importa o tema. É o que mais acontece. A gente cobra que adolescentes de 18 anos simulem a voz de acadêmicos do século XVIII e depois aplica a nota 0 quando um deles tenta fazer exatamente isso, mas acaba errando a mão. Não tem uma grande hipocrisia nesse tudo? Olha, essa provocação toca direto no nervo exposto da nossa cultura educacional, que é super voltada para essas avaliações de alta performance. Sim. De fato, cria-se uma cultura utilitarista em torno do conhecimento. O ensino, muitas e muitas vezes, confunde a forma com o conteúdo. Totalmente. Fica parecendo que uma citação de Kant ou de Maquiavel funciona como um passe de mágica, sabe? Que, pum, eleva a qualidade de qualquer parágrafo instantaneamente. Só porque o nome tá lá. Isso. No entanto, o diagnóstico daqueles 3 professores da reportagem revela a fronteira crítica entre as duas abordagens. Porque existe uma distância abissal entre você demonstrar erudição e você sustentar um argumento. É como se a citação fosse só o tijolo, sabe? Mas a sustentação real do argumento é a argamassa que mantém a parede em pé. Sem ela, o muro cai. Uma excelente comparação. Por exemplo, citar o sociólogo Pierre Bourdieu num texto sobre o perdão, que era o tema, poderia até resultar numa análise brilhante. Sério? Como? Daria para falar sobre como as estruturas de classe afetam a capacidade da sociedade de perdoar populações marginalizadas, por exemplo. Uau! Isso sim faria sentido. Isso seria o uso inteligente e conectado do repertório. Mas o que a banca da FUVEST penalizou
foi justamente a ausência total dessa conexão. O perdão ficou esquecido no churrasco. Literalmente, o coração pulsante da prova foi sufocado por uma avalanche de terminologias que estavam vazias de propósito. Uhum. O sistema pode até fornecer as cartilhas de conectivos e os resumos lá de filósofos, mas o objetivo de uma redação dissertativa de alto nível é avaliar se o indivíduo consegue articular um pensamento próprio. Se ele consegue usar essas referências para falar com a própria voz. Exatamente. A forma, neste episódio específico da FUVEST, simplesmente devorou o conteúdo. A grande pergunta que fica para quem acompanha a nossa análise de hoje, e que talvez já não precise mais se preocupar com vestibular há anos, é muito prática. Qual? Como tudo isso se traduz para a vida real? Isso é fundamental. Porque a tentação de usar o vocabulário como escudo, como a gente falou lá no início, ela não desaparece magicamente quando a gente recebe o diploma da faculdade. De jeito nenhum. A gente vê isso o tempo todo. A gente vê isso direto em e-mails corporativos, naquelas defesas acadêmicas super empoladas, em comunicados oficiais do governo. O que a conclusão dessa reportagem ensina pra gente na prática? A conclusão oferecida pela reportagem, que, só lembrando, disponibilizou a íntegra dessa redação no portal de educação para quem quiser ler depois. Sim, o texto do G1 traz tudo. Isso. A conclusão deles é um verdadeiro chamado à sobriedade. A reportagem reforça que seguir a norma culta da língua portuguesa é importante, e sim. Ninguém tá falando para escrever errado. Exato. É uma exigência legítima, seja no Enem, na FUVEST ou num relatório executivo de uma empresa. A adequação a esse contexto formal é super necessária. Contudo, não há a menor obrigatoriedade e muito menos vantagem em ficar garimpando palavras arcaicas, coisas excessivamente rebuscadas ou que já estão até extintas do nosso uso cotidiano. A ideia de que escrever bem significa usar palavras que obrigam o leitor a abrir o dicionário a cada linha é um mito absurdo que precisa ser derrubado. Com certeza. Ninguém precisa escrever num e-mail que está atravessando uma procela para comunicar que está lidando com uma crise difícil no departamento de vendas, né? Exatamente. A métrica suprema do sucesso na comunicação não é a quantidade de rugas na testa de quem está lendo. Não mesmo. É a velocidade e a precisão com que a ideia original é absorvida pela outra pessoa. E olha, o veredito desses especialistas transpõe os muros da universidade, né? E aterrissa diretamente no nosso mercado de trabalho e nas nossas relações pessoais. Sem dúvida. Seja num processo seletivo contemporâneo, na elaboração de um contrato para um cliente, ou na hora de liderar uma equipe. A regra de ouro se mantém constante. A clareza sempre supera o rebuscamento. Sempre. A comunicação foi concebida para atuar como uma ponte de entendimento entre mentes distintas. E quando o discurso abandona essa intenção de partilhar uma ideia e passa a focar só na exibição do intelecto de quem está falando, ele deixa de ser uma ponte. Vira outra coisa. Ele se transforma num labirinto deliberado que foi projetado apenas para confundir e excluir quem está tentando atravessar. E é super exaustivo ter que navegar por um labirinto só para descobrir que no centro dele a mensagem original era na verdade muito simples. É muito cansativo. Chegamos assim à síntese de uma jornada que começou de forma quase pitoresca, sabe? Um mandado de segurança absurdo de uma mãe advogada tentando responsabilizar a reitoria da USP por um 0 numa redação. Uma jornada e tanto. Mas ao investigar as engrenagens dessa história toda, a gente foi parar numa verdadeira aula magna sobre a própria natureza da comunicação humana e sobre os perigos da vaidade intelectual. O caso da redação intentona pela reconstituição da interioridade acaba funcionando como uma fábula moderna pra gente. Uma fábula sobre o que não fazer. Exato. Fica provado por A mais B que um mero empilhamento de nomes consagrados, que vão desde a linguística até a sociologia moderna, não tem o poder mágico de resgatar um texto que cometeu a falha primordial da escrita. Que é esquecer de dialogar com o tema exigido e, pior, esquecer de dialogar com o leitor. Sim, e tem uma ironia imensa no fato de que o tema proposto exigiu uma reflexão profunda sobre o perdão, e o candidato entregou um texto que, estruturalmente, não demonstrou a menor empatia por quem teria a tarefa de ler aquilo. Nossa, verdade. Faltou empatia linguística justamente na hora de falar sobre o perdão. É uma constatação muito forte. E à medida que a gente vai encerrando essa nossa exploração dos materiais de hoje, há um pensamento crucial que emerge de todo esse debate. Qual seria? Algo para quem nos escuta continue ponderando muito depois que esse áudio acabar.
A linguagem, na sua essência mais pura, é a nossa tecnologia mais antiga para gerar empatia e conexão humana. Uhum. Ela existe para que o mundo interno de um indivíduo possa ser compreendido pelo outro. Diante disso, é interessante pensar até que ponto o uso excessivo e intencional de um vocabulário impenetrável não atua exatamente na contramão desse propósito histórico. Faz a gente refletir. A verdadeira marca de uma mente erudita estaria na capacidade de construir essas fortalezas de palavras complexas só para se esconder de possíveis questionamentos? Ou será que a erudição genuína reside na habilidade incrível e rara de traduzir a ideia mais densa e complexa do universo para uma linguagem que qualquer pessoa comum, em qualquer lugar, consiga compreender perfeitamente? Uau! É com essa provocação brilhante que fechamos os nossos livros por hoje. Buscar o conhecimento, devorar teorias sociológicas, ampliar o repertório cultural. Olha, tudo isso são ações vitais para o nosso desenvolvimento. Sem dúvida. O vocabulário rico é uma ferramenta poderosa e belíssima, mas apenas quando é utilizado a favor da mensagem e não contra ela. Porque, no fim das contas, de nada adianta dominar todos os ingredientes mais caros e raros do mundo se o prato final acabar afastando as pessoas da mesa. A beleza da inteligência está justamente na capacidade de ser compartilhada com clareza. Até o nosso próximo mergulho.